Olá, meninos e meninas, vamos gravar então a terceira parte da aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 23/7/2020. Livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, o item 9, Paraíso, Inferno, Purgatório e Paraíso Perdido. E a questão agora é a 1015. O que se deve entender por alma penada? É uma alma sofredora, uma alma ainda errante, no sentido, seja no período entre uma encarnação e outra, ou mesmo aqui na Terra, ainda precisando de muito caminho para aprender. Mas normalmente se usa essa expressão para espíritos desencarnados, né? Um espírito que ainda está sofrendo, em busca de respostas e de pagamento das dívidas anteriores. Então, uma alma penada é uma alma sofredora e errante, né? Eu sei que existem formas populares, né, de achar que a alma penada é má, né? Ela não é necessariamente má, ela está sofrendo. Muitos espíritos que desencarnam e nem sabem que desencarnaram e ficam entre os encarnados aqui, acabam assustando, né, aqueles que têm evidência, mas não têm o estudo da doutrina espírita. Eu imagino que você comece a ver espíritos por aí, possivelmente, até se tiver conhecimento espírita, pode se assustar um pouco, se não tiver, ainda mais. Já disse em outras aulas para vocês, né, que tenho a faculdade da vidência, e quase sempre ela se manifesta nos momentos de reunião mediúnica, porque é quando nós estamos concentrados e preparados para aquela atividade. Então é como se a espiritualidade abrisse esse campo para facilitar a dialogação, o trabalho ali. Mas algumas vezes, diria que talvez uns 10%, essas vidências aconteceram fora da reunião mediúnica, da casa espírita. Algumas vezes, na maioria delas, desses 10%, eu tinha clareza de que era um espírito desencarnado que eu estava vendo. Mas, algumas raras vezes, não tive essa percepção. Eram espíritos que possivelmente, alguns deles, nem sabiam que tinham desencarnado, e eu também, dadas as deficiências na minha evidência, não fui capaz em algumas vezes de perceber que era um espírito desencarnado, né? Dessa maneira, se é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento espírita e vê alguém que desencarnou ali perambulando pela sua casa, por algum local, vai ficar provavelmente bem assustada essa pessoa. Questão 1016. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Não é um espaço, né, delimitado, é o universo como um todo. A gente sabe que um espírito superior, ele habita o universo, ele pode se deslocar com a velocidade do pensamento, ainda que tenha as regiões, os chamados mundos puros, divinos, né, onde se reúnem espíritos já chegaram ao grau de perfeição, mas eles podem e fazem isso, eles são co-criadores, ajudam Deus na administração do universo, vamos assim dizer, com tarefas maiores do que as nossas, e podem estar em todos os lugares. Me lembro de um companheiro do movimento espírita, de mocidade espírita, da cidade de Ribeirão Preto, que a gente, muitas vezes, preparando estudos para a Comenesp, que é um encontro de mocidade espírita que tem no período da Páscoa, faz tempo isso, da época que eu era da mocidade, há 30 anos atrás. E esse confrade lá de Ribeirão Preto, ele dizia assim, olha, quando eu chegar ao mundo espiritual, desencarnar, tiver consciência que estou desencarnado, eu vou falar assim, quero dar um abraço em Jesus. Duvido que ele vai negar. João Paulo, o nome dele. E a gente falava assim, João Paulo, Jesus deve estar ocupado, né, com mais coisas para fazer. Ele falou, mas você acha que um espírito da envergadura de Jesus vai se recusar a dar um abraço em mim? E pensando filosoficamente no que dizia esse confrade, realmente, Jesus pode dar um abraço em nós, pode dar um abraço em quem Ele quiser. Nós é que temos dificuldade de acessar as regiões superiores.
espíritos superiores não têm dificuldade de acessar nenhuma região, chegar até nenhum de nós. Óbvio que a sua energia, o seu magnetismo é tão potente que eles precisam diminuir um pouco a luz para não nos ferir, né? Mas ferir em termos energéticos. Mas realmente espíritos superiores podem nos dar um abraço, podem chegar perto de nós e fazem isso. É que eles têm mecanismos de irradiação que eles utilizam. Nós estamos utilizando agora a tecnologia para dar aulas, né? Então, uma pessoa, né, como eu aqui na minha biblioteca, gravo uma aula e isso vai ser acessível a muita gente. Se eu tentasse dar a mesma aula individualmente, possivelmente não daria, né? O tempo, a impossibilidade de encontro dificultaria muito. Então, não é o meu caso, o espírito superior, mas vamos comparar. Um espírito superior, como ele tem tarefas grandes, ele usa seus mecanismos de radiação para chegar a mais gente ao mesmo tempo. Por isso ele não necessariamente vai se deslocar até lá, porque ele chega com as suas vibrações. Mas se quiser, ele se desloca. A questão agora é a 1017. Disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu e etc. O que entendiam por isso? É uma expressão, como tantas outras, né? Até para que as pessoas estavam perguntando pudessem entender. As pessoas imaginavam como se fosse um escalonamento do céu, né? Primeiro céu, a expressão sétimo céu, como se fosse a última camada, né? Como se fosse um prédio de 7 andares. E não é um local definido, seria o estado de espírito, ou seja, o grau de evolução. Então, quando o espírito dizia habitar o quarto céu ou o quinto céu, ele estava se referindo ao seu estado de adiantamento, mas para os interrogadores entenderem, eles usavam expressões que eram comuns ali a quem estava perguntando, tá? Não existe esse predinho de alguns andares, 7 andares que seja, e o que existe sim é escalonamento de progresso. A questão agora é, antes da questão 1018, tem um comentário dizendo que, como a Terra é redonda, né, aquela ideia de que o céu é em cima, de que o inferno é embaixo, não faz sentido, né? A Terra, o universo não tem em cima e embaixo. O universo é todo dinâmico e as coisas estão girando ali. Então, no passado, quando ainda se acreditava que a Terra era plana, eu não vou nem entrar no detalhe de quem ainda acredita que a Terra é plana. Óbvio que eu respeito todos os nossos irmãos, mas isso é completamente contrário à doutrina espírita, que acompanha a ciência, e é muito perigoso, se me permitam aqui, essas ideias negacionistas. Eu não vou me aprofundar, o tempo não permite, mas a doutrina espírita é racional, a doutrina espírita acompanha a ciência. Se você vê ali a fotografia da Terra redonda e fala que ela é plana, é um negacionismo fruto de uma lavagem cerebral, é muito preocupante. Existem pessoas que falam que vacina não funciona, não acredita em remédio. Isso é ciência, isso não é crença, não é uma questão de acreditar. Quem pensa assim não está compactuando com a forma de pensar da doutrina espírita. A questão 1018. Em que sentido se devem entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo? Na verdade, o reino de Deus é o universo todo, mas Jesus se referiu dentro de um contexto para dizer que o reino dele não era das coisas materiais, daqueles que se preocupavam com as coisas materiais, né? Aquela outra expressão do Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, meu reino não é o reino material, meu reino é o reino do Espírito. Então é nesse sentido que Jesus fez referência. Mas claro, o mundo material pertence ao universo, o reino de Deus inclui as coisas materiais. A última questão do Livro dos Espíritos é: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? Com certeza, né? Quem é muito preocupado com a questão da transição planetária,
A Terra vai se tornar um planeta de regeneração? Sim, está se tornando. Já na época do Kardec, há 170 anos atrás, já estava em transição, estamos em transição, possivelmente daqui 100 anos estaremos ainda em transição. Período de séculos da transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Até que um dia o orgulho e o egoísmo, tendo sido alijados do planeta, ela se transformará num mundo de regeneração, num mundo mais agradável para se morar. Tomara que nós mereçamos isso. Jesus prometeu isso quando ele disse que os mansos herdarão a terra. Então, quem ainda pensa, sente de maneira violenta, quem pensa em vingança, quem defende armas, não entendeu as palavras do Cristo. Jesus, quando Pedro cortou a orelha do soldado, ele foi lá, colou, né, com seu magnetismo excepcional e falou: não, Pedro, você não entendeu, não é através das armas que nós vamos conquistar o reino dos céus. Então o reino dos céus vai se implantar aqui pela paz, pela paz que é construída dentro de nós. E aí nós externamos nas palavras, nós externamos no olhar, nós externamos nas atitudes, nós externamos essa paz nas nossas emoções, nas nossas relações interpessoais. E quando a maioria dos habitantes do planeta estiverem externando essa paz, Jesus assim o disse, a Terra se transformará num mundo de regeneração. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.